lá, senhores, vamos dar sequência então no estudo do direito constitucional. Agora vamos mudar de tema. Acabamos de falar então dos remédios constitucionais e um tema agora, um tema importante que aparece bastante aí nas provas do concurso público. Vamos falar então em duas inviolabilidades, mais precisamente então em dois incisos do artigo 5º que trata das famosas inviolabilidades. E essas inviolabilidades que vamos tratar aqui é a inviolabilidade domiciliar e a inviolabilidade das comunicações, assunto aí importantíssimo dentro do estudo do direito constitucional. Tranquilo? Então, o primeiro ponto que vamos desenvolver sobre as inviolabilidades, vamos tratar então da inviolabilidade domiciliar. Famosa inviolabilidade domiciliar, então, é o primeiro ponto que nós vamos tratar. Tudo bem, senhores? Então, como você está acompanhando aí na tela, vamos colocando então logo para que você possa acompanhar aí o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, que traz a famosa inviolabilidade domiciliar da seguinte forma: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Volta aqui para mim. Então, senhores, como podemos acompanhar, o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal traz aquilo que se chama inviolabilidade domiciliar. Me acompanha aqui na tela para a gente desenvolver então. Olha só, preste atenção. Você vai abrir um primeiro ponto então e vai colocar aí inviolabilidade domiciliar. Primeira coisa sabida em inviolabilidade domiciliar é o dispositivo constitucional, e a gente já fez isso, já leu o dispositivo aí para os senhores, e está previsto então a inviolabilidade domiciliar no artigo 5º, mais precisamente no inciso 11 da Constituição Federal, que diz lá que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem o seu consentimento. Vamos lá então. A primeira coisa que vamos tratar aqui é o seguinte: a Constituição diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento. Mas vem cá, ô Constituição, mas o que é casa para fins de inviolabilidade? Será que devemos interpretar casa sobre uma interpretação restrita, bem restritiva, ou seja, será que casa seria somente o domicílio, o local onde você habita? Ou será que casa deve ser interpretado de uma maneira extensiva, um conceito mais extensivo, onde poderia abranger qualquer local fechado, ou seja, qualquer local privado, não aberto ao público? Bom, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, casa para fins de inviolabilidade é qualquer local privado, fechado, não aberto ao público. Então aí a gente poderia citar como exemplo um trailer, poderia citar também como exemplo uma barraca de camping, poderíamos citar também como exemplo um quarto de hotel onde você alugou ali apenas para passar 3 dias ou uma noite. Aquele quarto de hotel também, para fins de inviolabilidade, seria considerado como um conceito de casa. Então, o primeiro ponto, me acompanha aqui, o primeiro ponto, vamos colocar assim, 1.1 aí no seu caderno, você coloca da seguinte forma: conceito de casa. Conceito de casa. O que seria casa, então, para fins de inviolabilidade? Casa, para fins de inviolabilidade, deve ser interpretado de uma maneira extensiva. Então, o que é que existe? Existe uma extensão do conceito de casa. É isso que existe, isso que você vai colocar aí, então, no seu caderno. Quanto ao conceito de casa para fins de inviolabilidade, casa seria, então, qualquer local fechado, qualquer local, diga-se de passagem, qualquer local privado,
não aberto ao público, desde que ali você tenha, né, o ânimo de ali permanecer, mesmo que temporariamente, como por exemplo o quarto de um hotel, como por exemplo uma barraca de camping que você arma ali na praia, não é isso? Que você foi passar 3 dias lá na praia, não tinha dinheiro para pagar o hotel, você levou uma barraca de camping, armou ali na praia, aquela barraca de camping durante aquelas 3 noites será o seu domicílio, será a sua residência e para fins de inviolabilidade será interpretado como casa. Tudo bem, senhores, tranquilo quanto a isso, beleza? Agora a pergunta seria a seguinte: a inviolabilidade domiciliar, essa inviolabilidade domiciliar, perceba, ela é absoluta? Não, a resposta é não. A inviolabilidade é a regra. Em regra, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento. Essa é a regra. Mas esta regra não é absoluta, esse direito não é absoluto, essa inviolabilidade de maneira nenhuma é absoluta. Ela é relativa porque ela vai encontrar algumas exceções. E é isso que a gente vai esquematizar aqui para os senhores agora. Me acompanhem aqui. Vamos colocar então 1.2 aí no seu caderno e vamos colocar assim, exceções. Exceção então. Exceção. Quais são as exceções à inviolabilidade domiciliar? Dito de outra forma, quais são as possibilidades de você violar o domicílio alheio, sendo isto autorizado pela Constituição Federal? Ou seja, qual é a possibilidade do indivíduo violar o domicílio de alguém contra a vontade do morador, mesmo sem o consentimento do morador? Bom, temos então, conforme o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, 4 possibilidades. 4 possibilidades de se violar o domicílio alheio, mesmo contra a vontade do morador. Então nós estamos diante de 4 exceções à inviolabilidade domiciliar. Tranquilo, senhores? Vamos esquematizar agora para os senhores aqui. Essas 4 exceções caem bastante no concurso público, então preste atenção para você não se perder na matéria. Quais seriam então, professor, essas 4 exceções? Ocorre que nós temos que dividir essas 4 exceções em 2 grupos, porque em 3 dessas 4 exceções, o legislador constituinte originário disse, olha, não importa se é dia, não importa se é noite. Em qualquer horário, dia ou noite, vai poder invadir o domicílio alheio nessas 3 possibilidades. Então vamos esquematizar da seguinte forma. No primeiro grupo, então, não importa se é dia, não importa se é noite. Seja dia, seja noite, é possível violar o domicílio sem o consentimento do morador em 3 hipóteses. Que 3 hipóteses seria esta, professor? Vamos lá, vamos colocá-las aqui, vamos esquematizar aqui para os senhores as 3 hipóteses de se violar o domicílio alheio. Então estamos falando da exceção à inviolabilidade domiciliar, seja dia, seja noite. Primeiro caso, flagrante delito. Então, em caso de flagrante, é o primeiro caso que a gente pode apontar aí como uma exceção à inviolabilidade domiciliar, flagrante delito. Segundo caso é em caso de desastre. Em caso de desastre, também pode violar o domicílio alheio sem o consentimento do morador. Então, é uma outra exceção à inviolabilidade domiciliar. Fechando essas 3 exceções, para prestar socorro, também é uma outra possibilidade de se violar o domicílio alheio, mesmo sem o consentimento do morador. Então, o que é que a gente esquematizou aqui para os senhores? Esquematizamos que a inviolabilidade domiciliar estabelece que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Agora, aprendemos também que casa deve ser interpretado como um conceito extensivo. Existe uma extensão para o conceito de casa. Casa, então, nessa extensão, é qualquer local privado, fechado, não aberto ao público.
Citamos alguns exemplos aqui, um trailer, uma barraca de camping, um quarto de hotel. Tudo isso é interpretado como um conceito de casa para fins de inviolabilidade. Tudo bem, senhores? Agora me acompanhe de novo aqui no quadro, para que você perceba e para que a gente vá esquematizando. Para essa regra, apontamos 4 exceções. Dessas 4 exceções apontadas pela Constituição, em 3 possibilidades, não importa se é dia, não importa se é noite, você vai poder invadir o domicílio alheio. Que 3 possibilidades são essas? Flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Tudo bem. Agora existe uma outra possibilidade, acompanhe aqui para você não se perder na matéria, que é somente durante o dia. Essa terceira possibilidade, a Constituição diz, olha, é possível sim invadir também o domicílio alheio, também por ordem judicial. Por ordem judicial. Então é possível. O famoso mandato judicial. Então por ordem judicial também é possível invadir o domicílio alheio. Mas preste atenção, por ordem judicial somente durante o dia. Somente durante o dia. Tranquilo? Fechamos então a ideia aqui. Vamos pegar essa ideia de uma maneira geral para que a gente possa dar sequência, no raciocínio. Então até agora vimos o quê? Que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou ainda por ordem judicial, mas somente durante o dia. Então existem 4 exceções à inviolabilidade domiciliar, perceba, sendo que em 3 delas não importa se é dia ou noite. Em uma delas, que é o mandato, a ordem judicial, somente se for durante o dia. Tranquilo até então, senhores? Agora preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Já coloque aí uma atenção. Atenção, itens de prova. Coloque aí no seu material. Atenção, olha a bombinha, isso já foi cobrado no concurso público e quando cobra uma vez, você sabe que a questão do concurso público ela costuma ser repetida. Então preste atenção. A pergunta seria a seguinte, mas professor, seria possível é possível uma ordem judicial para invadir o domicílio alheio durante a noite? Seria possível, então, violar o domicílio por ordem judicial durante a noite? Essa é a pergunta. Vamos colocar essa pergunta, então, para que fique bem claro. A pergunta é possível violar o domicílio por ordem judicial? Por ordem judicial durante a noite? Esta é a pergunta. Então olha lá, atenção, é possível violar o domicílio por ordem judicial, perceba, por ordem judicial durante a noite? Bom, se for analisar à luz do texto constitucional, não. Se for analisar então à luz do nosso texto constitucional, não seria possível, porque o nosso texto constitucional, perceba aqui, fala que por ordem judicial, somente durante o dia. Então queremos saber, mas seria possível uma hipótesezinha que seja de se violar o domicílio alheio por ordem judicial durante a noite, sem a permissão do morador? Sim, a resposta é sim. Isso é possível, já caiu no concurso público, então preste atenção. Sim, e quando? Bom, isso é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então me acompanha aqui para atenção, Conforme o Supremo Tribunal Federal, isto é possível. O STF já admitiu, então vamos colocar assim, o STF já admitiu. E quando que o STF admitiu essa possibilidade? Sim, admitiu para fins de instalar escutas
ambientais. Escutas ambientais em escritório de advogado. Então, o Supremo Tribunal Federal já admitiu, mas para qual finalidade? A fins de instalar escutas ambientais em escritório de advogado. Opa, mas venha cá, professor. Escritório do advogado pode ser entendido como uma extensão do conceito de casa? Determinação judicial, tenha sido instalada escuta ambiental no escritório de advocacia de Pedro para apurar a sua participação em fatos criminosos apontados em ação penal. Nessa situação hipotética, se essa escuta, olhe, preste atenção, foi instalada no turno da noite, quando vazio estava o escritório em tela, eventual prova obtida nessa diligência seria ilícita. Por quê? Ora, porque estaria violando ao domicílio, ainda que preenchido todos os demais requisitos legais. Bom, conforme acabei de explicar para os senhores, essa questão então está errada, está equivocada. Essa prova obtida não seria ilícita, seria lícita, uma vez que, por ordem judicial, estaria invadindo o domicílio alheio, mas para fins de instalar o quê? Escutas ambientais. Para fins de instalar escuta ambiental, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria possível. Isto não violaria a inviolabilidade domiciliar do indivíduo. Tranquilo, senhores? Facinho então. Próxima questão aí na tela. Olha só, mais uma questãozinha aí para analista judiciário. 2010, uma questão da FCC, diz o seguinte: no que diz respeito ao direito de inviolabilidade de domicílio, é correto afirmar que, letra A, ninguém pode violar a casa à noite.
mesmo que munido de autorização judicial. Certo ou errado, senhores? Opa, essa daí está errada, porque nós vimos que é possível violar a casa, seja à noite ou seja à dia, e não precisa nem de autorização judicial. Quais são as três hipóteses? Flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Logo, o item é equivocado. Letra B. A casa é asilo inviolável e em nenhuma hipótese se pode nela ingressar sem o consentimento do morador. Opa, outra questão equivocada. Vimos que existem 4 hipóteses constitucionais de se violar o domicílio do indivíduo, mesmo contra a vontade do morador. Errado. Letra C. O conceito de casa é restrito e abrange apenas a residência com ânimos definitivo. Errado também. Vimos aqui no comecinho que o conceito de casa ele não é restrito, é um conceito amplo, é um conceito, senhores, extensivo. Não foi isso que a gente viu? E não restrito, logo a questão está errada. Letra D. A casa, à noite, torna-se violável nas hipóteses de flagrante, desastre e prestação de socorro. Até aí tudo bem. Porém, é necessário autorização judicial e aí esse finalzinho do item torna o item errado, porque nesses 3 casos não é preciso autorização judicial, senhores. Item novamente equivocado. Letra E. A casa é violável no caso de flagrante, no caso de desastre ou para prestar socorro. Aí sim, o item está correto. A letra a ser assinalada aí nessa questão da FCC seria o item exatamente da letra E. Tranquilo? Temos mais uma questão aí? Vamos passar mais uma questão para que você acompanhe em casa como isso é cobrado no concurso público. Olha aí, outra questão da FCC, mais recente, de 2012, para defensor público, diz o seguinte. Segundo o entendimento consolidado no STF, ao contrário da busca domiciliar e da decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal, não se considera cláusula constitucional de reserva de jurisdição a interceptação telefônica, podendo esta ser determinada inclusive por comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Houve um equívoco aí, essa questão, na verdade, nós vamos resolver daqui a pouco. A questão agora para a gente resolver, essa outra, já está aparecendo aí na sua tela, ó, a questão de número 7. Vamos resolver ela. Essa outra que eu acabei de ler, a gente resolve daqui a pouco, porque é referente à inviolabilidade que ainda vamos tratar. Então a questão de número 7 diz, casa, para fins de proteção constitucional, é qualquer local ou compartimento habitado. Certo até aí, é aquele conceito extensivo de casa. Noção que inclui uma barraca de camping, certo? Um trailer e até em certas circunstâncias o local de trabalho. Ou seja, senhores, uma questão perfeita, redondinha, tudo bem, beleza? Então volta aqui para mim, Essa outra questão aí, meu jovem, a gente vai fazer daqui a pouco, tudo bem? Beleza? Até agora, então, nós vimos a inviolabilidade domiciliar e como que isso vai aparecer no concurso público para os senhores. Tranquilo? Vamos tratar agora, me acompanhe aqui na tela, vamos apagar aqui primeiro para que a gente dê sequência ao raciocínio. Vamos falar agora de uma outra inviolabilidade. Vamos tratar da famosa inviolabilidade das comunicações. Então você vai abrir um outro ponto aí no material dos senhores, um outro ponto. Você vai abrir um outro ponto, então, no seu caderno, olha lá, ponto de número 2 sobre inviolabilidade, e nós vamos tratar da inviolabilidade das comunicações. Inviolabilidade das comunicações, este é o tema. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer sobre inviolabilidade das comunicações, senhores, é ver o dispositivo constitucional que trata sobre isso. Vamos identificar, então acompanhe aqui na tela, para que você já perceba onde que está a inviolabilidade domiciliar, não, mas a inviolabilidade das comunicações dentro da sua Constituição. Bom, o dispositivo legal, então, é o artigo 5º, no seu inciso 12. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição, traz aquilo que a gente chama de inviolabilidade das comunicações. Agora eu vou esquematizar aqui para os senhores, antes da gente ler o dispositivo da Constituição, nós vamos esquematizar aqui
quais as comunicações que são invioláveis conforme o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Então me acompanhe e vai esquematizando aí no seu material também essa ideia. Quais são então, professor, as comunicações que são consideradas invioláveis pelo artigo 5º, inciso 12 da Constituição? Bom, vamos esquematizar aqui. Primeiro, na ordem diz o inciso assim, que é inviolável as comunicações das correspondências. Então, é inviolável as comunicações das correspondências. E o que a Constituição quer dizer com correspondência? Por exemplo, uma carta. Vamos colocar aqui, uma carta. Também é inviolável as comunicações telegráficas. Telegráficas. E o que a Constituição quer dizer com comunicação telegráfica? Por exemplo, um telegrama. Já está aí meio em desuso, né? Bom, também é inviolável as comunicações de dados. Comunicação de dados. Comunicação de dados também é inviolável conforme a Constituição Federal. E o que seria dados, professor? Uma comunicação não é dado em si, é a comunicação através de dados. Bom, poderíamos citar como exemplo aí o e-mail. O e-mail, o MSN, o seu Message, vamos colocar aqui. E-mail ou Message. E também é inviolável, conforme a Constituição, as comunicações telefônicas. E aí, é claro, estamos falando então nas comunicações telefônicas, estamos falando de telefone. Então vamos colocar aqui, telefone. Então são invioláveis, senhores, as comunicações das correspondências telegráficas, de dados e as comunicações telefônicas, conforme o artigo 5º no seu inciso 12. Agora vamos lá, vamos colocar aí na tela o inciso 12 do artigo 5º para que você possa acompanhar em casa aí na tela. Vamos lá, inciso 12 do artigo 5º da sua Constituição. Vamos lá, senhores. Então, inviolabilidade das comunicações, o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Volta aqui para mim. Então, vamos dar sequência aqui na ideia. Preste atenção. Conforme o inciso 12, essas comunicações são invioláveis. Então a primeira pergunta é: professor, mas essa inviolabilidade, ela é absoluta? São absolutamente invioláveis? Não, porque a própria Constituição traz um salvo. A Constituição fala assim: salvo no último caso. Opa, já precisamos saber, então me acompanhe aqui, atenção, já coloque aí uma atenção. Atenção, olha a bombinha, item de prova, isso cai no concurso público, senhores, não se engane. Então, atenção, item de prova. Atenção. A pergunta é: o que a Constituição quer dizer com salvo? Salvo, vírgula, salvo no último caso. Então, no último caso, a pergunta seria: mas o que é este último caso? A Constituição diz: salvo no último caso. Salvo no último caso. Então vamos lá, vamos ler. Não lá na Constituição, aqui mesmo em cima do quadro, olha só, vamos interpretar isso. Diz a Constituição: é inviolável as correspondências e as comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Opa!
Ah, já sei, professor. Então, o último caso é as comunicações telefônicas. Pronto. Bom, estaria correto se a interpretação do Supremo Tribunal Federal não tivesse evoluído. Então, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, último caso não é só as comunicações telefônicas. Bom, a melhor interpretação é de que o texto constitucional do inciso 12 do artigo 5º é muito mal redigido, muito mal pontuado nas suas vírgulas, e foi interpretado que, na verdade, o último caso se refere aos dois últimos, que seria dados e comunicações telefônicas. Então, é possível a violação de dados e de comunicação telefônica por ordem judicial, conforme o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Ah, professor, então, se o salvo se refere só a dados e comunicações telefônicas, poderia concluir, então, que no caso das correspondências e das comunicações telegráficas, essa inviolabilidade é absoluta, então, já que não tem hipótese de salvo para elas. Não, senhores, você não pode interpretar desta forma. Por quê? Ora, é simples. Porque nós aprendemos na teoria geral dos direitos e garantias fundamentais que não existe direito fundamental que tenha caráter de ser absoluto. Todos os direitos e garantias fundamentais são relativos. Então, quando um direito entra em conflito com outro direito, é possível que ele seja relativizado diante de um caso concreto pelo aplicador do direito, o juiz, não é isso? Aplicando ali os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, o direito à inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas também não são absolutos. Por exemplo, a correspondência do preso. A correspondência do preso pode ser violada? Bom, pode ser violada sim. E por quê? Qual é o entendimento? Bom, o entendimento é de que o indivíduo não poderia se valer de uma garantia constitucional para cometer um ilícito. Bom, se a correspondência do preso não pudesse ser violada, se ela não pudesse ser violada, então o preso poderia, por exemplo, comandar o tráfico de dentro da cadeia através de suas correspondências, uma vez que não poderia ser violada, poderia receber drogas, poderia emitir lá da cadeia uma ordem de execução, exatamente para eliminar a concorrência do tráfico, não é verdade? Então, senhores, entende a melhor doutrina e a própria jurisprudência que tanto a comunicação das correspondências e telegráficas, apesar do salvo não se referir a elas, que também não são direitos absolutos, uma vez que não poderia o indivíduo valer-se dessas garantias para cometerem ilícitos. Tranquilo? Beleza? Mas vamos voltar para o salvo aqui. Então diz o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal: é inviolável a comunicação das correspondências telegráficas de dados e telefônicas, salvo no último caso, esses dois aqui, entenda, salvo no último caso por ordem judicial.